É João. Você achou o contato dele, né? João Possó, acho. João Possó. Tá, adicionei. O convite que você está enviando. Ele ainda não aceitou, né? Não. Faz o seguinte, então, por favor, ó. Ana, tem um. Se clicar ali em cima, tem algum lugar que está escrito share. Ou não, embed. Tá escrito o quê? Embed. De colocar. Tá do lado do broadcast. Tem um escrito em azul. Embed. Share ou embed, alguma coisa assim. Ali na barrinha. É um que ele dá um link para pessoas acessarem. Isso. Você pode, por favor, me mandar o link, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no link e dar depois um Ctrl+C, Ctrl+V no HTML. Que daí eu vou mandar para o João e daí ele participa pelo menos vendo. Calma, acho que eu te mandei o link. Agora tá certo. Você recebeu? Não, ainda não, você mandou pelo próprio chat, né? Aham. Ah, mas você mandou pelo... Ah, já achei agora onde você mandou. Ótimo, eu vou compartilhar com ele. Só mais um instante, por favor. E já vou adicionar no... Só eu consigo convidar pessoas? Você não consegue? É só você. É que como eu tinha programado para... Eu pensei que a gente não ia ter problema. E daí eu consigo convidar todo mundo. Então... Deixa eu só mais um momento aqui. E agora eu vou ver se eu consigo mandar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou fazer aqui. Não, vamos fazer assim, ó. Eu já mandei para ele, então, o link. João. Tá, você pode falar pra ele que se ele quiser. Ele manda naquele chat. Tá. Deixa eu pôr aqui. Só mais um momento. Pronto, agora ele... Ótimo, pronto. Vamos lá, e aí se ele quiser acompanhar, ele já pode acompanhar lá pelo site, pelo USP Harvard ao vivo, ou ele pode acompanhar pelo link que eu mandei para ele. Não acho que a gente pode começar, porque senão vai ficar muito tarde, já tem meia hora de atraso. Então... Tá certo. Então, está ouvindo a gente bem, menina? Tudo certo? Estou ouvindo bem, perfeito. Tá, ótimo. Então, Ana, primeiro, obrigado por estar pegando seu tempo aí para conversar com os novos
Prospective Student do ano que vem. A gente fez o segundo curso essa semana, então eu não sei se você participou do primeiro curso ano passado, mas a ideia era conversar com o pessoal, né? E a ideia das InfoStage é justamente conversar com vocês de um ponto de vista mais prático, como é o dia a dia, né? Então eu ia pedir para você só conversar, falar um pouco sobre quem é você, para quem não te conhece, depois de ver o vídeo, e ia falar qual é o seu nome, qual é a turma que você é e em que laboratório que você está aí em Boston, por favor. Tá. Bom, meu nome é Ana Flávia, eu sou da 98 e eu vim pra cá para ficar no laboratório do professor Verrier. Todo ano ele costuma receber 3 alunos. Esse ano quem está aqui somos eu, o Júlio Batatinha e o Rodolfo. E é um laboratório de cardiovascular. Esse ano a gente está estudando bastante arritmia, mas os estudos, tem vários estudos. Ano passado eles estudaram mais infarto, depende do que as farmacêuticas pedem, na verdade, mas... E eu tenho várias perguntas assim que o pessoal faz todo ano, né, sobre como que é o intercâmbio e tal, então tá listado aqui, eu vou te perguntar, mas eu queria primeiro saber se a Melina quer perguntar alguma coisa, quer conversar alguma coisa para dar prioridade, senão depois a gente vai para as perguntas. Eu acho que eu gostaria de saber mais do dia a dia mesmo da Ana, né? Como que funciona, quantas vezes você no laboratório, todo dia. O pessoal do curso disse que uma das coisas boas do laboratório do Verrier é que vocês acompanham bem a linha de pesquisa dele, né? Que o contato é bem próximo com ele. Então, quando eu fazia iniciação científica no Brasil, o laboratório era estruturado de modo que a iniciação científica era numa escala hierárquica mais baixa. Então, eu dificilmente fazia coisa sozinha, sempre tinha alguém mais velho me acompanhando. E era muito difícil chegar até o meu orientador, porque antes eu falava com o mestrando, com o doutorando, pós-doutorando, enfim. No laboratório do Verrier, tem 5 pessoas, nós 3, o Verrier e um engenheiro que ajuda com a estatística. Então, é bastante mão na massa. Numa semana, a gente não trabalha de fim de semana, então são só os 5 dias da semana. A gente faz experimento normalmente 2 vezes por semana. E nos outros 3 dias, a gente estuda ou analisa resultado, ou escreve, quando eu preciso escrever apresentação, um paper e tal. E o experimento é a gente que faz, é completamente mão na massa. Os experimentos são todos cirurgias em porcos. E a gente vê em 3 porque cada um tem uma função pré-definida. Então, esse ano, eu sou assistente na cirurgia. O Batata é o cable guy, é a pessoa que comanda todos os eletrodos para a gente pegar as informações e mandar para o Pruca, que é o sistema de computador que analisa essas informações. E o Rod é o Pruca guy. Então, é todo ano assim, vem 3 pessoas, porque são essas as 3 funções. E quando tem cirurgia é bem puxado, mas acaba ali o trabalho, e aí depois a gente tem folga completa, sabe? A gente vai a cirurgia começa às 7h30, e aí depende, tem cirurgia que acaba tarde, acaba, sei lá, 4 e pouco, tem cirurgia que acaba 1h, sabe? E nos outros dias a gente chega no laboratório umas 8h30, e normalmente tá liberado no máximo umas 4. Então, tipo, a gente trabalha bastante, mas quando é folga, realmente é folga, sabe? Uhum. É um ponto positivo, sei lá, as pessoas dos outros laboratórios, elas têm que ir de fim de semana. Às vezes elas não têm os horários pré-definidos, a gente tem os horários muito bem definidos, assim. Então, às vezes a gente acorda mais cedo que o resto, mas a gente sai mais cedo também. Então. Entendi, obrigada. Quer fazer mais alguma pergunta, menina? Fica à vontade. Não, se tiver mais ou menos, eu pergunto. Certo.
Então, talvez mais gente entre aí no chat, eu compartilhei, vão te adicionar aí, tá? Tá bom, tá bom. Eles vão te pedir para entrar na conversa. Tá. Mas eu gostaria de pedir, então, você já deu geral do seu dia a dia no laboratório, mas eu gostaria de começar lá no começo. Quando você estava aqui no passado, você chegou aí no primeiro curso de pesquisa em Boston? Na verdade, não. Eu ainda não pensava muito em fazer intercâmbio. Perfeito. Então, você estava ano passado aqui, você não tinha ido no curso. Qual é a sua expectativa que você tinha para ir fazer intercâmbio e fazer pesquisa aí no laboratório do VR? Então, eu não tive motivos tão academicamente nobres. Eu queria um ano diferente, um ano meio de folga e de coisas aleatórias que não iam fazer parte da minha vida se eu não tivesse esse tempo. Então, minha motivação foi essa. E eu sempre gostei muito de cardio, algo que eu realmente considero. Então, acho que foram 2 pontos que eu considerei. O primeiro é que eu realmente queria um ano de folga dessa rotina, às vezes maçante, da medicina. E eu queria fazer coisas nada a ver, assim. Mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que trabalhar e estudar também. Então eu escolhi esse laboratório porque eu sempre gostei muito de cardiologia. Fazia coisas sobre isso na faculdade e tal. Mas a minha expectativa nesse sentido foi bem realizada. Assim. Ótimo. E como que foi durante o ano passado o processo de seleção? Você escolheu o laboratório do Verrier por quê? Eu escolhi o laboratório do Verrier porque eu tinha conversado com a Ananda, que é a pessoa que faz exatamente o que eu estou fazendo esse ano, era quem fez isso ano passado. E ela gostava muito, então isso me animou. E eu já tinha feito um outro intercâmbio na vida e eu gostei da experiência também. Então, no processo seletivo, conversar com a Nanda foi muito importante. E, bom, era uma pergunta sobre isso, assim, em termos de motivação no processo seletivo, ou é sobre como ele realmente foi em termos burocráticos? Por que você escolheu o Verrier? Então, foi essa relação com a Nanda, Com a Nanda. Conversado com você, Isso. esse é um dos pontos. E o outro ponto que muita gente pergunta, que quer ir o ano que vem e tudo, é como é o processo seletivo. Então, você não foi no segundo curso de pesquisa em Boston, mas você conversou com a Nanda e tal, e daí você participou do processo seletivo, certo? E daí o pessoal pergunta muito sobre como é a entrevista, o que colocar na carta de motivação, o que não colocar. Como é que foi? Como foi a primeira parte antes da entrevista e depois o dia da entrevista? Então, quando eu fui escrever minha carta de motivação, eu conversei com o Leandro 96, que é seu amigo, eu acho, que veio com você, e com o Hilário, que estava aqui ano passado. E eles me deram dicas muito boas, do tipo, na sua carta, você tem que mostrar que você quer muito ir, que é uma coisa muito importante na sua vida, e puxar um pouco o saco da instituição de destino, sabe? De dizer, eu quero ir para Harvard porque é uma universidade muito boa e tal. Mas você tem que mostrar que você merece vir, sabe? Eu sempre fui meio tímida. Eu nunca gostei de falar sobre mim. Mas quando eu estava escrevendo a carta, eles me falaram, você tem que falar que eles têm que escolher você por algum motivo. Você não vai falar isso desse jeito, porque soa bastante arrogante. Mas quando eu estava escrevendo a carta, faltava isso em muitos pontos e depois me ajudaram a colocar. Então, acho que são 2 pontos. Você tem que mostrar que você quer ir para aquele lugar que você escolheu porque eles são bons. Você tem que mostrar que, de alguma forma, você pode ser boa para eles. Que vale a pena que eles te escolham. Então, na carta, acho que foi isso. E é sempre bom colocar um pouco do que você já fez, sabe? Qual o seu background e no que ele te ajudaria a exercer seu trabalho aqui. Você pode dar um exemplo
no seu caso, você lembra o que você colocou? Porque é algo bastante recorrente entre os alunos, eles perguntam o que eu devo colocar. Então, no seu caso, o que você fez parte? Fez parte de liga, da atlética, de grupo de estudo, alguma coisa? O que você colocou? Eu coloquei que eu era da Atlética, coloquei do meu time. Eles gostam muito de ouvir sobre trabalho em grupo, então isso foi. Acho que eu ganhei pontos ali. Coloquei de ligas também, de algumas diretorias. O Werrer, ele gostou muito de saber que eu era da Liga da Febre. Porque eles estudam muito fibrilação atrial aqui, e aí eu falei, eu sou da Liga da Febre, já vi muito paciente com fibrilação atrial reumática, não sei o quê. E ele gostou, tipo, na entrevista foi um ponto que ele lembrou. E eu coloquei da minha iniciação científica. Eles gostam de saber que você tem experiência com isso. O Werrer perguntou se eu tinha experiência com animal, se eu tinha algum problema em sacrificar animal. E aí a resposta é, tipo, tenho, eu sinto muito por isso, mas eu consigo lidar e tal. Você não pode ser sem coração, mas você não pode chorar toda vez que faz isso. Então, foi isso. Eu coloquei da Atlética, das ligas, da iniciação científica. Perfeito. E no dia, a sua entrevista no dia acabou sendo com o Werrer mesmo? Foi com o Werrer mesmo. E como que foi? A entrevista me parece que pode variar bastante dependendo do entrevistador. O Werrer, ele é um senhor muito simpático, sabe? Ele é senhorzinho, assim, e ele gosta muito de falar. Então você chega e ele fica falando por, tipo, 10 minutos até ser a sua vez de falar. Daí você começa a falar, ele te interrompe e continua falando. E ele é assim até hoje. Então, foi uma entrevista bem tranquila para mim, porque ele se preocupou em fazer com que fosse confortável. E ele me perguntou coisas, tipo, ele me perguntou, por que você quer ir pra lá? Perguntou por que eu tinha escolhido o laboratório dele. Perguntou o que eu gostava de fazer no meu tempo livre. E aí eu falei que eu jogava tênis de mesa e ele perguntou se eu jogava ping-pong. E depois ele perguntou se eu não via problema em cair de turma e me formar um ano mais tarde. Perguntou se eu já tinha trabalhado com animal. E foi isso. E principalmente com relação à primeira pergunta aí, você lembra o que você respondeu sobre o que você quer ir para lá? Eu dei uma puxada de saco. Eu respondi que era porque era uma universidade, era uma oportunidade única na melhor universidade do mundo e eu achava que eu podia aprender muito lá, aqui, e trazer de volta para o Brasil e tentar aplicar todo o conhecimento que eu adquirisse aqui, tentar aplicar de volta para o Brasil, enfim. É uma resposta meio pronta. Tá. É sincera, mas é pronta. Certo. Não, porque todo mundo pergunta sobre como que é o processo seletivo nas perguntas recorrentes. Outras perguntas recorrentes é com relação ao financiamento e à moradia. Então eu ia perguntar para você sobre, primeiro, ao financiamento. Financiamento, como que está? Você está recebendo bolsa, não está? Quais bolsas você está recebendo? Elas são suficientes, não são? Como é que está? A gente está recebendo a Bolsa Ciências Sem Fronteiras e a Bolsa Santander. Elas são completamente suficientes. Só com a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras dá para você se manter aqui bem. E a Bolsa de Santander vem como um extra para você gastar, sabe? Então, os meus pais, por exemplo, eles não precisam me mandar dinheiro. Porque com as bolsas dá para se virar muito bem. E com uma ideia de moradia, só para dar uma ideia de valor, que o pessoal pergunta bastante, quanto que você gasta mais ou menos uma faixa de valor para a moradia? Então, o pessoal aqui, acho que fica entre 600 e 900 dólares. Perfeito. Depende do... eu sei que é uma faixa grande, mas depende, por exemplo, se você divide quarto ou não. Onde você mora, então depende. Perfeito. No seu caso, fica nessa faixa. Eu moro numa casa com muitas pessoas, mas eu moro num quarto sozinha.
e tá tudo incluso e tá nessa faixa. Então, não é um preço... Com as bolsas é um preço bem acessível. Certo. E com relação à moradia, o pessoal pergunta muito, se vale a pena morar com um estudante brasileiro, com um cara que é de fora, como que é? Com quem que você está morando? Então, eu moro numa casa, na verdade, em que moram umas 10 pessoas. É uma casa de 4 andares. Num deles mora uma família brasileira, e aí nas outras tem quartos alugados para as pessoas. Então tem gente de vários lugares do mundo. A maioria é brasileira, mas tem alemão, americano, chinês, enfim. Na minha opinião, você tem pouco contato com as pessoas da casa. Cada um vive a sua rotina e elas dificilmente se encontram. Então, talvez não valha tanto a pena, sei lá, fazer questão de uma coisa ou de outra, porque eu acho que ela não faz diferença, sabe? E eu falo isso não só por mim. O Rod mora com 2 americanos, o Batata mora com um norueguês e um iraniano, e a experiência deles não é muito diferente da minha. Então, acho que, sei lá, quando eu tava aí, eu falava, eu quero morar numa casa, tem alguns brasileiros e alguns estrangeiros, porque eu vou ter alguém para conversar e me sentir em casa, mas eu vou ter alguém para falar inglês. E na prática não faz muita diferença, sabe? E Então, por vale que? mais a... Pode só salientar um pouco isso, porque acho que isso é interessante para quem nunca morou fora. Desculpa, qual foi a pergunta? A pergunta é com relação a, você está comentando, né, que às vezes as pessoas têm a tendência de pensar que você vai morar com pessoas de outros países e você vai ter um super contato, vai ter bastante contato com elas na própria moradia. Você está me falando é que não é bem assim, é isso? Nada assim. Cada um vive muito a sua rotina. Então aqui, por exemplo, quase sempre as pessoas estão dentro do próprio quarto. Não é bem na casa que você vai fazer amigos e conhecer outra cultura, etc. Na verdade, acho que dificilmente é na casa que isso acontece. As pessoas que estão aqui esse ano não vi acontecer com ninguém. Sei lá, você conhece as pessoas, a gente participou de um campeonato de futebol e conheceu um monte de gente. Ou, sei lá, eu entrei num grupo de patins e conheci um monte de gente. Mas não é bem na casa. Então, acho que tem outras prioridades numa casa, sabe? A localização, se é uma casa não muito velha, com problemas técnicos e tal. Acho que as pessoas com quem você vai morar, em termos de nacionalidade, é mais uma ideia que a gente tem daí do Brasil do que o que realmente acontece. E com relação à moradia, como que você conseguiu essa moradia? Foi algum conhecido seu? Foi alguém do programa? Como que foi? Eu moro na casa onde a Ananda morava no passado. Perfeito, então foi através da Ananda também. Uhum. Ótimo. Com relação à pesquisa, você pode contar um pouco para a gente, então, como que é a pesquisa no laboratório do Verre, mais especificamente? Você trabalha com animal grande, animal pequeno, você vai todo dia? A gente vai todos os dias. Os experimentos são 2 vezes por semana, é animal grande, é em porco. E hoje a gente está levando dois projetos diferentes, então eu vou. Acho que me. Hoje a gente está levando 2 projetos. Um deles é sobre uma droga para tratar arritmia. Então é um experimento muito legal, é de peito fechado. A gente passa catéter, coloca marca-passo, testa a droga e avalia vários parâmetros eletrofisiológicos. É bem interessante mesmo. A gente aprende muito de eletrofisiologia cardíaca e é muito interessante. A gente começou um outro estudo com um desfibrilador e uma droga que é usada para tratar a arritmia também. E o estudo é para avaliar se ela aumenta o limiar de disparo do desfibrilador. Então, são pesquisas bem nesse sentido. Ótimo. E no É bom laboratório... porque a gente vê uma clínica próxima. Da pesquisa que eu fiz na faculdade, por exemplo, ia demorar pelo menos uns, sei lá, 15 anos para ir para um paciente. Essa pesquisa provavelmente no fim desse ano, no ano que vem, já foi para a clínica.
E do ponto de vista de como que é trabalhar no laboratório, como que é fazer pesquisa no laboratório do VR, o que você fala sobre o seu projeto? É você que tem um próprio projeto? Você trabalha num projeto maior que todo mundo trabalha junto? Como que é? A gente trabalha com maior, todo mundo trabalha junto. É... O VRH, que até o fim do ano a gente provavelmente vai publicar 4 artigos, então cada um vai ser primeiro autor em um. Mas é um trabalho bem de equipe, né? Não é porque alguém vai ser primeiro autor em um que o outro trabalha menos. Na verdade, a gente trabalha muito junto, o trabalho de um depende do outro, e a gente não sabe quem vai ser primeiro autor em qual artigo, sabe? Então vai ser uma decisão para mais tarde, quando for para publicar. É todo mundo junto e é um trabalho de equipe bem bom. Perfeito. E você tinha alguma experiência aqui no Brasil antes com relação à pesquisa básica ou com relação à pesquisa que você está fazendo aí? Eu fazia pesquisa básica no Brasil. Eu fazia pesquisa em oncologia e o que eu estudava era o modelo de desenvolvimento de um tumor. Ana? A gente não está te ouvindo. Agora acho que sim. Tá ouvindo, Melina? Eu tô. Ah, então ótimo. Então, eu vou tentar convidar o João de novo, então, pra ver se agora funciona. Tá, eu enviei o convite. Estão ouvindo? Ana, eu não estou ouvindo vocês. Você está ouvindo, Melina? Não, tá bem baixinho. Ah, a gente não está mais te ouvindo, Ana. Você mudou alguma coisa no... Não, eu não mudei nada. A gente está ouvindo bem baixinho. Vocês não estão ouvindo? Você está ouvindo, Melina? Não, tá baixo ainda. Você mudou alguma coisa, Ana? Não, Não mudei nada. Ah, ela está respondendo pelo chat. Deixa eu... Você está ouvindo a gente, Ana? eu tô ouvindo bem. Vocês estão? Eu estou ouvindo baixo. Você está ouvindo baixo também, Melina? Então a gente vai pedir para ela... Tá ouvindo baixo. Ô, Ana, você pode desligar e religar para a gente, então, por favor?